Olá, sou Mariel, advogada na Silva e Matias Advocacia, e hoje eu vou falar com você sobre pensão alimentícia. Você saber como funcionam as regras de pensão alimentícia vai garantir que seus direitos sejam respeitados. A pensão alimentícia tem por objetivo de cobrir as despesas como alimentação, saúde, vestuário, educação, lazer e transporte, ou seja, garantir as necessidades básicas de uma pessoa. Normalmente, um dos pais paga esse valor ao filho. No entanto, existem outras pessoas que podem ter esse direito de receber pensão alimentícia, como, por exemplo, o ex-cônjuge. Isso acontece porque o Código Civil brasileiro prevê a pensão alimentícia como forma de assegurar a sobrevivência de um ser humano. Portanto, parentes, cônjuges ou companheiros podem pedir pensão alimentícia para sua sobrevivência, desde que se encaixem nos requisitos necessários. Mas calma, sabemos que esse assunto pode trazer muitas dúvidas, mas estamos aqui para te ajudar e descomplicar a pensão alimentícia e tomar os devidos cuidados. Quem possui o direito de receber a pensão alimentícia? Filhos menores de 18 anos, filhos até 24 anos, desde que estejam cursando curso técnico, pré-vestibular, ensino superior ou que demonstrem incapacidade de arcar com seu sustento, ainda que tenha completado 24 anos. Ex-cônjuge, ex-companheiro, grávidas, visando garantir os alimentos ao bebê, parentes próximos que tenham necessidades comprovadas. Pensão alimentícia para os filhos menores de 18 anos. A pensão alimentícia aos filhos decorre de um dever constitucional e tem como objetivo garantir as necessidades básicas de sobrevivência e sustento da criança e adolescente, em relação à alimentação, educação, vestuário e moradia. Deve sempre ser observado a possibilidade daquele que pagará e a necessidade daquele que receberá. A pensão alimentícia é direito da criança, é um dever familiar, sendo assim, obrigação de ambos os genitores. É importante lembrar que o beneficiário é a criança ou adolescente. Logo, apenas os custos dela devem ser levados em consideração ao calcular o valor da pensão. Pensão avoenga. Importante observar que os avós poderão pagar alimentos aos netos. Essa responsabilização dos avós é possível devido ao princípio da solidariedade, que prevê um dever mútuo de auxílio familiar. Pensão alimentícia para filhos até 24 anos ou mais. Para que o filho tenha o direito de receber a pensão alimentícia até os 24 anos, há alguns requisitos. Esse terá que comprovar que ainda necessita da pensão após completar a maioridade. Essa necessidade é muito comum em casos em que a pessoa esteja cursando um curso técnico, pré-vestibular, ensino superior e não tem condições financeiras para arcar com seus estudos. Mas isso não é regra. Comprovando que ainda possui a necessidade de receber a pensão alimentícia, o juiz manterá e, nesse caso, a pensão poderá ser fixada, até mesmo até o final da graduação, ainda que o filho já tenha mais de 24 anos. Além disso, lembrando que você só poderá parar de pagar a pensão quando o juiz permitir. E isso se faz por meio de uma ação que se chama exoneração de alimentos. Caso queira saber mais, solicite um atendimento com um especialista que poderá lhe ajudar neste caso. Pensão alimentícia para ex-cônjuges e ex-companheiros. Comprovada a necessidade de um dos cônjuges e a possibilidade do outro de pagar, surgirá o direito da pensão alimentícia. Os alimentos compensatórios têm caráter meramente patrimonial e visam devolver o equilíbrio que existia antes da separação. E, portanto, se defende que a pensão prestada em decorrência de alimentos compensatórios
tem caráter indenizatório e visa, na verdade, restabelecer, ainda que moderadamente, as condições sociais afetadas em decorrência do fim da união e pretende esse tipo de alimento a readaptação financeira do cônjuge em situação econômica desfavorável. Assim, essa verba tem o objetivo de proporcionar e equiparar o padrão socioeconômico da pessoa e pode ser pago de várias formas. Além disso, com as mesmas regras, por analogia, valem para a união estável. Ex-cônjuge receberá pensão vitalícia? Em regra, a pensão para o ex-companheiro ela é temporária, devendo ser estabelecida até que ele consiga uma recolocação no mercado de trabalho ou desenvolva uma outra forma de gerar receita para o pagamento de suas despesas. A pensão será vitalícia caso o ex-companheiro já tenha atingido uma idade mais avançada e por esse motivo tenha dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Pensão alimentícia para as mulheres grávidas. Esse é garantido no caso de a grávida precisar do dinheiro para garantir o sustento do seu filho em período de gestação. O pai é obrigado a ajudar a mãe gestante quando se trata dos custos da gestação, como gastos com os médicos, exames pré-natais, medicamentos, assistência psicológica, gastos com o parto e demais procedimentos necessários na prevenção e tratamentos referentes à gravidez. Caso haja negação na parte do pai, a mãe poderá solicitar a pensão alimentícia. Para que consiga esse benefício, é preciso entrar com uma ação na justiça requerendo, além de demonstrar indícios de que o homem citado é realmente o pai da criança. Desse modo, após o nascimento do filho, a mãe pode entrar com uma ação para converter o auxílio em pensão. Essa pensão deve bancar despesas como alimentação, assistência médica, assistência psicológica, exames complementares, internações, partos, medicamentos e demais prescrições médicas. Parentes próximos. Existem situações em que os filhos devem pagar pensão alimentícia aos pais, conforme dispõe o Código Civil Brasileiro. De acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.714 de 2003, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso o direito à alimentação. Além disso, o Código Civil há uma característica que fala sobre a reciprocidade dos alimentos. Desse modo, os pais podem, na velhice, contar com o amparo dos filhos e netos. Nesses casos, o solicitante deverá comprovar que não tem renda suficiente para se manter. E agora, como pedir a pensão alimentícia? Para solicitar a pensão alimentícia, o representante legal, no caso de menores, ou o interessado, deve procurar um advogado especialista em direito de família. Assim, este profissional solicitará documentos para uma melhor análise do caso. Além disso, o advogado também pedirá uma lista com todos os gastos que ela tem. Após analisar os documentos, o profissional entrará com pedido de ação ou execução de alimentos, conforme for o caso concreto. Qual o valor da pensão alimentícia? Como é feito o cálculo da pensão? Existe uma crença popular que o valor da pensão é igual a 30% do salário mínimo. No entanto, isso é um mito. A lei não estabelece nenhuma porcentagem do quanto você terá que pagar. Na realidade, o cálculo de pensão alimentícia ele é norteado pelo binômio necessidade versus capacidade. Ou seja, o cálculo da pensão usa como base a necessidade de quem recebe e a capacidade de quem paga. Contudo, cada caso deve ser analisado de forma especial durante a ação de alimentos. Assim, o valor que você paga de pensão, com certeza, é diferente do valor do seu amigo que paga para o filho dele, visto que cada caso apresenta características próprias. Ainda assim, a doutrina e a jurisprudência estipularam um valor equivalente a 30% dos rendimentos mensais do responsável, para servir de base para fixar este alimento. Desse modo, as partes podem chegar a um acordo sobre os valores da pensão.
O juiz só determina o valor da pensão quando as partes discordam. Por fim, lembramos que, caso haja uma verdadeira alteração nas necessidades de quem recebe os alimentos ou as condições financeiras de quem paga, o valor pode ser revisto. Ficou alguma dúvida? Pode entrar em contato com a nossa equipe de especialistas, que nós teremos o maior prazer em suprir as suas dúvidas.